Ai de mim! Ai, precisa um grito grego para começar esse espetáculo, meu Deus do céu. Eu tinha que ser a Natasha Papadopoulou, uma grega maravilhosa. Provocações outra vez, provocações. Nós temos aqui na frente agora, senhores, um ator. Ator. Todo mundo fala um ator, um ator, um ator. Atenção. Um ator é uma obra de arte em si mesmo. O ator é um herói frágil. Este tem 40 e tantos anos de carreira. Mais uma testemunha ocular da história, vocês dirão, não. Só que no caso deste, é o público a testemunha ocular. Vê ele há anos na tela da Globo. Desde o tempo de galanzinho irresistível até hoje. Ainda é irresistível. Quando ele interpreta papéis que a Globo reservava antes aos outros grandes atores, Paulo Gracindo, etc. Mas olha, nós não vamos ficar aqui nos perdendo tempo com elogios. O que nós queremos é arrancar a alma dele, ver o que ele tem a dizer além da TV, em que apareceu em mais de 20 novelas. Ele é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, mais de 40 peças, mais de 37 filmes. Olha, eu já estou exausto de tudo que ele fez. Um grande ator, um grande produtor e começando a ser diretor. Ele é Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Tem o comentário de uma repórter de um jornal. Fagundes é fera e odeia dar entrevistas. Ele não é fácil. Quais são os cuidados que você me recomenda para te entrevistar? Eu acho que não tem cuidado, não. É que, dependendo da pergunta, né? Aí eu viro fera mesmo, né? Depois de 40 anos de profissão, a pessoa perguntar quando você começou, por exemplo, é um problema, né? Aí, é uma tragédia o jornalismo brasileiro em relação a nós, atores. Você vai nos Estados Unidos, vão entrevistar e sabem tudo de você. Sabem mais Aqui, até de você do que você mesmo, né? Essa mesma repórter disse, não é segredo no meio artístico a fama de Fagundes de ser antipático. Você sabia disso? Não, eu acho assim que dentro do jornalismo, né, entre aspas, quando as pessoas vêm provocar para saber coisas muito pessoais, para invadir privacidade, essas coisas e tal, eu naturalmente devo ser antipático, sim, porque eu mando passear, né? Então a pessoa espalha isso daí, mas as pessoas que me conhecem sabem que não é bem assim, né? A telenovela brasileira é considerada pela mídia a coisa mais alienante do mundo. A gente deveria rever isso. Deveria rever. Se deveria rever, como, Fafá? Eu acho que a telenovela é um produto que, dependendo do meio em que ela tá inserida, né, ela é alienante ou não. Por exemplo, em Cuba, uma novela que é alienante aqui no Brasil é discutida diariamente. As novelas lá passam dia sim, dia não, porque no dia seguinte eles se reúnem em comunidades para discutir politicamente aquela novela, né? Então, O Rei do Gado, por exemplo, é uma novela que interessou muito a eles politicamente, né? Renascer é uma novela que interessou muito politicamente. Eles começavam a discutir as relações sociais e políticas dos personagens, e aqui no Brasil a gente esqueceu que existe essa possibilidade, né? A mesma animosidade que existia contra o PT existe contra a Globo, em sentido contrário, né? Quem disse foi você. Explica. Eu acho que o PT, por durante muito tempo não fazer sucesso, né? E agora, por estar por cima da carniça, e a Globo por fazer muito sucesso sempre, né? Mas os dois, durante um período, foram especiais nas suas qualidades, né? Eu digo durante um período que o PT, até entrar para o Executivo, enquanto estava no Legislativo, a gente podia passar o dedinho em todos os partidos envolvidos em Maracutais e o PT nunca estava lá. Quem é mais símbolo da novela brasileira? Janete Claire, Paulo Gracindo, Dias Gomes, Lima Duarte ou Antônio Fagundes? Não, eu não me incluiria nisso aí, até porque eu fiz muito menos novela do que qualquer outra coisa. Eu fiz muito mais cinema, muito mais teatro. Eu acho que tem profissionais que vêm lutando há muitos anos dentro da Globo,
ou da televisão brasileira, a gente fala Globo, que a Globo é a maior do mundo, né? Mas que mereceriam esse destaque de símbolo da televisão brasileira do que eu, não? Me diga uma coisa, é excitante demais para você ser o ator mais desejado pelas mulheres brasileiras? É engraçado isso, porque eu já tô velhinho para isso, né? Eu acho que eu tinha que mudar de foco um pouco. Sim, mas a evolução tecnológica da velhice está aí, né? Tá aí, Viagra, né? Cialis. Bom, talvez seja baseado Mas nessa é crença. excitante que as mulheres te amem? Eu acho que é proveitoso, né? Quer dizer, eu sempre usei isso muito na minha carreira, né? Quer dizer, o fato das pessoas acharem que eu era símbolo de alguma coisa sempre me ajudou muito a levar público para o teatro, a fazer as pessoas verem filme. Para o teatro, para o bordel. Não precisava bordel, naquela época tinha motel, né? Era mais fácil. É verdade. Outra frase sua. Não se pode exigir da TV fazer mais que entreter. Não é bem isso que você acha, porque você falou da política cubana, no Brasil não. A televisão brasileira poderia tomar atitudes cubanas, como poderia tomar atitudes cubanas na saúde, na educação, né? Sim. Eu acho que a gente tem uma medida nisso aí. Quando eu falo que não se pode exigir mais do que entreter, é aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que existem outros níveis de leitura numa novela, se as pessoas quiserem. A gente sabe que se as pessoas quiserem, os autores estão preocupados em passar esses outros níveis de leitura. Então, quando eu falo isso, é no sentido de que, apesar das coisas políticas e discussões sociais, religiosas e de preconceitos e de corrupção que a novela joga, ela primordialmente tem que entreter. Então, é um pouquinho diferente. Ela entretém, ela tem que entreter, mas se a gente puder colocar alguma coisa... Não promove a reflexão. Eu acho que a televisão, como veículo, não promove a reflexão, porque a televisão não detém o meio de recepção. No teatro, você manda o cara calar a boca. Fala do teatro. Como é que está o teatro hoje? Eu acho que está aumentando o público, ao contrário do que a gente fala, mas o teatro está passando por uma crise talvez mortal, por causa das políticas culturais, por causa dos patrocínios e do custo de um espetáculo em relação ao preço do ingresso. As pessoas reclamam que o preço é alto, que é caro para um país miserável, mas nós fazemos teatro para a classe A, que tem dinheiro, né? Então... Sabe, Fagundes, eu estive no Tuca, vendo a palestra do senhor ministro da Cultura, Juca Ferreira. Pela primeira vez em toda a minha carreira, eu vi aquele 600 pessoas, teatro, cinema, ovacionarem o ministro da Cultura. Sempre ouvia, a gente vaiava. Todos elogiavam tudo. Começou a colocar coisas que nunca tinham sido colocadas. 94% dos brasileiros nunca foram a um museu, 93% nunca foram a uma biblioteca. E ficou uma coisa que ele foi levando com dados concretos, assim, interessante. Quer dizer, eu perguntei, vocês ainda têm esperança? Tudo bem, agora. Por que fazem essa pergunta assim? Ô, Fagundes, você continua revoltado com o público? Essa é uma pergunta que fazem para você? Não, nunca me fizeram, não, mas nunca fiquei revoltado. Não é porque você entra numa peça e fala assim, o público tem que chegar na hora, o público tem que não acender celular, tal. Eu sou anti você, Fagundes. Para mim, assim, pode entrar, pode tocar o celular, pode falar o preço da tomate. Você é perfeito. Não, eu sou chato. Aí não é nem revoltado. Eu acho assim, já é tão difícil chegar lá, é complicado, tem um problema de dinheiro, tem problema de produtor, tem problema de teatro, os teatros não estão devidamente equipados, são caros, é complicado você juntar um elenco, é complicado você abrir o pano. Quando você abre o pano, tem meia dúzia de críticos que vão lá só para encher o teu saco, que não tem nenhum trabalho anterior que você possa respeitá-lo, mas ele tem uma página inteira de um jornal falando mal de você, e ainda o desgraçado vai atender o celular na plateia, eu não deixo. Aquilo ali que está sobre a minha responsabilidade, eu não deixo, eu exijo um pouquinho de respeito. Agora, também o que sai no jornal não adianta nada, né? Não adianta, mas a gente lê, né? A gente fica chateado. O público não lê, eu sei que não adianta nada. É difícil eu ler. A coisa mais difícil que tem é eu ler. Não sou muito interessado em leitura, não, mas é bom ler. O que falta é interesse em leitura.
A coisa mais difícil que eu tenho é em cinema, viu? Acho que a última vez que eu fui tem o quê? Uns 6 anos que eu fui no cinema. É a coisa mais difícil. Isso porque eu fui na escola. Teatro. Acho que tem tempo que eu não vou em teatro. Eu fui quando era pequeno ainda. Ó, eu assisto, se passar um jogo na TV eu assisto. Eu procuro o que tiver que tem interessante na TV. Ultimamente tá tendo nada, só passa todo dia as mesmas coisas, os mesmos lenga-lenga. As pessoas pensam que os cientistas existem para instruí-las e os poetas, os escritores, os músicos, os dramaturgos e os outros artistas para lhes dar prazer. Não ocorre às pessoas que estes últimos também têm muita coisa a lhes ensinar. Eu acho que nós estamos passando por uma fase de transição perigosa, né? Quando foi que você sentiu que deixou de ser profissional para ser de fato um ator? Levou um tempinho isso aí. Eu fiquei ainda assim, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito moleque, tinha 16 para 17 anos. Eu fiquei assim até a minha primeira produção, até o Muro de Arrimo que nós fizemos juntos. O Muro de Arrimo me deu uma dimensão maior do que eu estava fazendo. Talvez pelo fato de ser um monólogo, talvez pelo fato de ser a minha primeira direção, talvez pelo fato de eu estar te conhecendo. Quer dizer, as coisas todas estavam fechadas no sentido de que a responsabilidade era muito maior. De que não era só aquela coisa, brincadeira de fazer um outro personagem, que a gente tinha uma responsabilidade política, social. E qual foi a grande peça que fez você explodir no cenário teatral brasileiro? Eu acho que a que deu o toque assim, inicial mesmo, que começou a chamar a atenção, inclusive da classe teatral, foi a Feira Paulista de Opinião, né? Que era um espetáculo que foi muito visto, por ter sido muito visado, né? Um espetáculo que foi proibido, a gente fez em desobediência civil, era o Teatro de Arena, tal, os teatros todos no dia da estreia fecharam e toda a classe teatral foi para o palco. Cacilda Becker, que era presidente do sindicato, fez um discurso... É uma líder era né? uma maravilha. Então a classe teatral prestou atenção naquele espetáculo e eu estava muito bem naquele espetáculo. Então eu acho que comecei a aparecer ali. Mas Muro de Arrimo me deu uma firmeza nisso aí. Quer dizer, eu podia só isso que eu quero. Eu só podia ter acertado ali naquela pecinha e, de repente, ao fazer um monólogo com 20 e poucos anos, Foi um belo fracasso segurei. Nosso, né? Você sabe que não foi fracasso, ela foi mal administrada, eu acho, porque as pessoas gostavam, era legal. Não, sucesso foi o Anarquista, esse foi. O Anarquista... Aí você enlouqueceu a plateia. Esse foi 10 anos, sei lá quanto tempo. 10 anos, eu acho que 10 não, mas uns 7, 8, eu acho que... Eu não gosto de contar, contar, mas é muito tempo. O cinema como está? Eu fiz agora um filme, uma participação afetiva, como eu digo, do Cláudio Torres, o amigo da minha mulher. Não, a mulher do meu amigo, nunca lembro o nome. Talento esse garoto, hein? O Cláudio é o segundo filme dele que ele faz, e ele muito bom, uma comédia ótima. Mas você faz coisas, né, Fagundes, que às vezes eu digo assim, meu Deus do céu, eu não sei se você tem sorte, se é só talento muita mesmo. Sorte. Mas você faz filme assim, por exemplo, para matiné de domingo, às vezes, com esses Barretos da vida. Faço. É filme para matiné de domingo que você faz e dá certo. Com outro não daria. Fez o papel de Deus no cinema, explica para nós. Você diz Deus, ninguém sabe como é, então pode ser você. Passou. Agora a imagem de Deus sou eu, pronto. A partir de agora, quando ajoelhar, lá pensa em mim. E levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Você se converteu? A quê? A religião? Não. Quer dizer que Deus não teve importância para você? Não, era uma visão mais humana de Deus, né? Antônio Fagundes, comediante, não mártir. Comente esse pensamento de Pascal. Nenhuma diversão é mais temida pela vida cristã do que a comédia. Fala sobre isso.
Eu acho que pela vida cristã, protestante, muçulmana, né, a comédia incomoda mesmo, né? Você vê, de repente, aqueles cartunistas dinamarqueses sendo jurados de morte porque fizeram uma piada com Maomé, né? Quer dizer, a comédia incomoda sempre, há muito tempo, né? Talvez por isso ela seja tão difícil de fazer, né? Agora, as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, será que Fagundes ganha mais no teatro, no cinema, na televisão? É uma pergunta que não me interessa, também não me interessa saber se você ficou rico ou não. Agora, dizem que você vai acabar entrando para a UDR. A UDR é dos ruralistas, do Partido dos Ruralistas. Não, eu não chego a ser. É a grande direita brasileira, né? É a grande direita brasileira. Mas não, só porque eu tenho umas terrinhas aí. Ah, tá bom. O latifúndio. Fagundes, como é que está o Brasil? Eu acho que nós estamos passando por uma fase de transição perigosa, né? A gente viu um monte de sonhos serem destruídos, né? E ainda não conseguimos descobrir os novos. Então, é uma fase que a gente pode se perder totalmente ou, de repente, descobrir sonhos novos e reagir a isso. Você vê a quase eleição do Gabeira no Rio, foi uma coisa muito bonita nesse sentido, né? Uma população se movendo, como está acontecendo agora nos Estados Unidos com o Obama, né? Uma população se organizando, se movendo. Agora vamos ver se não é mais um sonho destruído, né? Se perder seria divertido também, né? Seria engraçado. E a educação e a cultura brasileira, Fagundes? Esse foi o grande problema da gente. Eu acho que todos os problemas brasileiros passam pela educação e pela cultura. Quando a gente fala da cultura, as pessoas falam assim, está puxando a brasa para a sua sardinha. Mas não é. A educação é propagação de cultura. Então, se você tem uma educação sólida, um sistema educacional que funcione, você resolve todos os problemas éticos, todos os problemas sociais e políticos, porque passa tudo pela educação. Você pega um problema qualquer que seja, você vai, chega na educação, chega naquele primeiro passo que teria que ser dado, e naturalmente é tão grande que tem que ser o governo que faz isso mesmo. A gente não consegue fazer isso com uma peça de teatro, com um filme ou com a tela de um quadro. Agora, a soma disso tudo, que aí está na mão do governo, né? E, tragicamente, eu pego os jornais e vejo assim, Fundação Getúlio Vargas, Organização Mundial de Saúde, Brasil, 45 milhões de indigentes. Vou no Aurélio, procuro o que é pior que pobreza. Analfabetos, 45 milhões. Não, deixa ser provocador. Não. São só 25 milhões de analfabetos. 25 milhões de analfabetos. Uma tragédia. É um país, né? A educação ninguém pega e faz um projeto de 30 anos para as pessoas aprenderem pelo menos a ler. No Japão, quem não sabe ler vai preso. Aqui eles são eleitos. Eu acho que tinha que ter alguns projetos, alguém tinha que criar algum tipo de lei que proibisse que alguns projetos não fossem levados adiante. Perfeito. Aí, da educação, se deixasse Darcy Ribeiro, Paulo Freire, 30 anos, mas eles tiram. Agora, você confunde arte com ser artista? Não, claro que não. Agora, comenta esta frase de Gustave Flaubert. O artista deve fazer com que a posteridade pense que ele não existiu. Olha que bonito, mas que sobre a arte dele, né? Sobre a arte. Legal, né? É muito bonito. E realmente o Beckett diz uma coisa também que eu acho interessante, sabe? Que maravilhoso seria assim, escrever para esquecer. Proust escrevia para esquecer. Eu não quero que ninguém escreva sobre mim, quero um bêbado escrevendo sobre mim. Eles vêem muita coisa ruim na televisão, né? A televisão mostra muita coisa ruim. Tem que mostrar mais boa também, né? Mais boa do que ruim, sei lá. Mas como acontece só coisa ruim, os filmes de hoje em dia mostram muita violência. O que acontece? A criança cresce com aquilo na cabeça, quer matar, querendo ver um filme, né? Ver o filme, ver o desenho, então violento, então é o que acontece. É a televisão que está metendo besteira na cabeça das crianças. Como eu te falei, a criança não sabe nada, porra. Não sabe o que é maracatu, não sabe o que é bumba meu boi, não sabe nada. Só sabe suco de laranja e abacaxi, velho, mais nada. Mas conhece música country. Americana. Coisa eu tô te falando, quer dizer, é complicado. Eu escuto música brasileira, escuto
música americana só da minha época e tal, que era música mesmo, que a gente podia escutar, hoje em dia não presta. Essas músicas de hoje em dia também, pô. O rap, o que fala o rap, cara? Só violência. O grande perigo para o mundo moderno é a facilidade das pessoas em aceitar as ideias gerais que pairam à nossa volta. Elas são tão influentes na vida das pessoas que são repetidas sem análise e irrefletidamente por pessoas que não sabem o que realmente querem dizer com elas. Porque ele fez o que ele queria, deu certo, ficou rico, então deu tudo de bom para ele. Antônio Fagundes, que tipo de evento social você não perde de jeito nenhum? Eu gosto muito de ficar em casa, sabe? Então é difícil me tirar de casa. Tem que ser uma coisa muito especial mesmo. Mas uma estreia de teatro sempre você está presente. Eu não gosto de estreia, eu gosto do segundo ou do terceiro dia. Que é a vida, hein? Você sente que as colunas sociais estão todas ao seu alcance? Não, ao contrário. Se tivessem, eu teria ótimas divulgações no meu espetáculo. Mas você tem, né? Eu acho que tem um pouco assim, eles sabem que uma notícia de alguém que está há tantos anos fazendo televisão com sucesso vai ser boa para aquela matéria. Então você tem, digamos, uma certa abertura inicial. Você atinge, consegue conversar com alguns colunistas, marcar algumas entrevistas, tal, mas fica aí. Não vai além. O que faz ir além é o teu trabalho mesmo. Atenção à pergunta para eu gostar da resposta, porque eu acho que você é um provocador. Quem é um bom artista brasileiro que se deu mal? Um bom artista brasileiro que se deu mal? Eu acho que a Fernanda Montenegro. Se deu mal? Porque se ela fosse em outro país, ela seria endeusada por todos, por onde ela passasse. Aqui ela é. Aqui não é devidamente ainda. Eu acho que é pouco para a Fernanda. Como foi pouco para o Paulo, como é pouco para a Tônia Carreiro, como é pouco para a Bibi Ferreira. Eu acho que eles tinham que aparecer e ser aplaudidos de pé. Em qualquer lugar, não precisava ser no teatro. E um mau artista que se deu bem? Aí é complicado, aí tem muito. Você aí citou selecionar tantos, o resto? Aí tem muito. Tá tem gente que acha que eu sou um desses, por exemplo. Fala o nome de uma obra de arte que perturbe, mas pode lhe dar prazer. Em qualquer área? Um Van Gogh qualquer sempre me perturba. Sempre. Em que grande peça de teatro você mexeria sem a menor cerimônia? Qualquer uma do Shakespeare, por exemplo. Eu acho até que ele escreveu para ser mexido. Não é? Mas ele sempre será melhor do que nós. Não adianta se mexer, porque ele vai resistir. Ele vai resistir. Pode fazer 1000 Hamlets, ele será melhor. Ele vai resistir. Quais atores completamente diferentes de você que mais merecem admiração? Eu sempre achei que os atores são sempre completamente diferentes entre si. É isso que faz do ator esse ser único, maravilhoso. Ele é fechado em si mesmo, né? Não adianta alguém querer imitar o Marlon Brando. Marlon Brando é inimitável, é Marlon Brando e acabou. Você vai ser, talvez, alguma coisa que lembre alguma coisa do Marlon Brando, mas será você. Então, eu acho que não tem... O grande ator que gostaríamos de ser é o Marlon Brando. De repente, porque ele fez o que ele queria, deu certo, ficou rico, então deu tudo de bom para ele. Bom, se saiu provocativamente. E quais os mais parecidos com você que você não admira? Parecidos comigo? Pode ser da mesma faixa, talvez, né? Mas eu não tenho, eu sou muito generoso, Abu. Eu gosto de todo mundo. Tudo bem, Fagundes. Não é média não, eu sou generoso. Eu vejo sempre coisas boas nos trabalhos. Bom, eu talvez seja o único ator brasileiro que vai 5 vezes por semana ao teatro. Talvez. Agora, Aquela Mulher, uma peça de teatro do Aqualusa,
sobre Hillary Clinton, escrito para Marília Gabriela. Você dirigiu, começou a dirigir. Você lamentou a vitória de Obama em cima de Hillary? Não, eu acho que seria assim uma coisinha a mais só, mas o texto do Agualusa não fala específico, quer dizer, ele até cita coisas da vida da Hillary, mas não depende disso, porque ele na verdade está falando da mulher, da relação da mulher com o poder, da relação da mulher com o amor, com o rancor, com essa trajetória toda que a mulher está criando para si mesma no mundo moderno. Então, mas você vibrou com a vitória do Obama? Com certeza, não. Eu vou contar uma coisa para você maravilhosa. Sentou-se aí um senhor que disse o seguinte: se não fosse o Brasil, Barack Obama não existiria. E essa sua cara vai piorar mais. E disse mais, porque numa cidade do interior dos Estados Unidos, tinha uma menininha de 16 anos, branquinha, mas na cidade dela não entravam pretos. Era proibida a entrada de negros lá. E ela um dia saiu da cidade com uma amiga e foi numa cidade que tinha pretos. E estava passando um filme, pretos, Orfeu da Conceição. E ela foi ver e enlouqueceu pelo Breno. Ela enlouqueceu, ela falou, não, esse cara é a coisa mais maravilhosa que eu vi da minha vida. Ela enlouqueceu, queria saber quem era tal, voltou, tal. E numa outra vez, ela foi numa outra cidade, estava passando uma peça de pretos. Ela foi ver e achou o protagonista a cara do Breno. E enlouqueceu, tinha 16 anos, foi atrás dele de qualquer jeito, tal, deu para ele. Nasceu Barack Obama. Se não fosse o Brasil, nunca teria existido Barack Obama. Só, é aqueles 6 graus de proximidade. Passado o tempo, o Barack Obama, com 14 anos, vai com a mãe no Havaí e assiste, está passando Orfeu da Conceição. Ele se encheu o saco, ia levantar para ir embora, olhou para a mãe e a mãe estava estupefacta vendo o filme, então ele ficou até o fim. Não é maravilhoso? Quem contou essa história? Você conhece, depois eu falando. Assim. E ele contou mais uma história, já que estamos falando assim, de uma possibilidade de visão política das coisas. Ele escreveu diversos livros, 40, 50 livros, e uma biografia do Getúlio Vargas. Estava terminando a biografia, o Jânio Quadros tinha pedido demissão da presidência. Saiu. E ele convidou esse autor para escrever a biografia dele, Jânio. Levou para a fazenda, foi ele, o pai dele, desse autor, disse assim, olha, começaram a beber, e o Jânio bebendo mais. Bebendo uísque, eles tomando cervejinha, e o Brasil disse assim, olha, a melhor coisa para o Brasil foi eu ter renunciado. Como, presidente, como é que você fala isso? Estava tudo organizado, estava tudo... Se eu não renuncio, era uma coisa trágica para o Brasil. Por quê? Porque eu já tinha falado com os meus generais, estava tudo arrumado, nós íamos invadir as Guianas, francesas, ingleses e holandeses, porque aquilo é nosso, aquilo não é deles. Que bom. É uma loucura. Escapamos disso. Espera um pouquinho, presidente, que é isso, não é possível. É verdade, mas como é que o senhor ia fazer? Não, nós íamos primeiro botar uns garotos lá perto, mandar eles roubar qualquer coisa, para matar os garotos brasileiros. Matar os garotos, nós invadiríamos, tal. Mas, a França já tinha bomba atômica, a marinha inglesa, a maior marinha... Esse é um caos mundial. Por isso eu digo, a melhor coisa para ter renunciado. Que bom, que maravilha. Saúde, na situação que está. A educação, na situação que está. Por quê? Porque todo o dinheiro foi roubado do país e ninguém tomou iniciativa nenhuma para trazer de volta esse dinheiro, para poder dar educação às crianças que estão aí jogadas aqui na Praça da Sé. Sempre foi assim, muda essa história. Quem muda? Presidente nenhum, político nenhum, religião nenhuma muda. Vai ser sempre assim. Então devemos se acostumar com essa situação. Eu acho que o país tem que passar por alguma convulsão, sabe? Coisa séria, gente. Porque está todo mundo rindo de nós. Não devemos jamais imaginar que a razão possa alcançar a popularidade. Paixões e sentimentos podem se tornar populares, mas a razão
sempre permanece restrita a poucos? As coisas ruins que eu fiz um monte, o passado me condena. Antônio Fagundes, Guy de Maupassant dizia que os grandes artistas são aqueles que impõem à humanidade a sua ilusão particular. É o seu caso? Não, eu acho que o nosso trabalho aqui é muito pequenininho ainda, o meu, né? É muito pequenininho para isso, não cheguei a impor nem para mim mesmo nada. O que você está lendo agora? Eu estou lendo um autor italiano extraordinário, chama Alessandro Barocchi. Barocchi. Não, Barocchi já é outro. Barocchi é outro, Barocchi. Maravilhoso. Seda é o nome do livro. Como é? Ah, é famoso esse. É lindo. Diga uma coisa. Qual foi o grande autor que você descobriu na sua carreira? De teatro? Teatro, cinema, literatura, mundo? Ah, puxa, o Dario Fo foi um cara que me entusiasmou muito. Não merecia o prêmio Nobel. Não merecia. João Cabral de Melo Neto seria muito melhor. Prêmio Nobel não, merecia. Mas eu acho que o que ele faz em teatro é interessante. Essa provocação, Essa já provocação que ele tá falando, política, né? Política dele. Agora, é interessante. qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? O Proust. Olha, esse precisa, já está na hora. O Joyce também. Olha, esse mais ainda. O Joyce eu li os contos dele, mas o Ulisses eu não tenho coragem. Ulisses não? Comece a ler no final, leia a Molly Bloom no a final. Molly Bloom, Você entra em angústia, Fagundes? Nunca. Porque a angústia já está em você, então não tem mais que entrar nada. Eu acho que eu devo ter entrado com 12 anos já e tá aí lá, ficou lá. Ela ficou, pronto, não tem mais nada. Tá tudo bem. Neurose? Não, que eu saiba, não. Você chora? Muito. Por quê? Eu fico aberto para as coisas, choro muito. Você chora diante da beleza? Choro com um comercial Diante da beleza, bem feito. Você chora? Com diante da beleza eu choro. Fagundes, o que é que você não fez, mas gostaria de ter feito? Tem um monte de coisa. Por exemplo, uma coisa que eu fiz e que eu gostaria de ter continuado, não consegui, que foi uma companhia de teatro. Né? Uma coisa que aprofundasse com alguma pesquisa, que trouxesse... E foi das mais importantes desse país, né? Eu acho que ainda ninguém sabe disso, mas a gente fez muita coisa. A gente fez coisas muito sérias lá. Agora, o que é que você fez e gostaria de não ter feito? Não, eu sempre achei que o trabalho da gente é um trabalho em progresso, né? Em processo. Então a gente está... as coisas ruins que eu fiz um monte, o passado me condena, vive aparecendo aí. Essas coisas para mim foram muito úteis, porque eu entendi alguns mecanismos de comunicação através dessa coisa ruim que eu fiz. Então, algumas coisas ruins que eu fiz, eu falo, ai que legal, obrigado, tipo Jânio Quadros, obrigado por ter renunciado, senão íamos invadir as Guianas, né? Você cometeu grandes gafes na sua vida? Devo ter cometido muito assim, mas não lembro de nenhuma assim que ficasse na... Imprudências? Marcante. Imprudências, algumas, mas não muitas também. Se você contar alguma grande imprudência, seria bom. Seria, porque senão né? a gente vai pensar em pior para você. Eita, nós, quais seriam, né? Não tenho. Eu sou normalzinho. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que, por exemplo, eles, com teatro particularmente, a grande maioria sempre me colocou no rol dos que buscam o sucesso, dos que buscam o dinheiro, dos que buscam o que eles chamam de, entre aspas, eu coloco sempre entre aspas, teatro comercial. E eu fiz sucesso, até para lamento deles, com Roland Barthes, com
O Dario Fo, que na época era um autor que não era conhecido. Né? Falou obrigado para mim já, né? Já muitas vezes, eu falo sempre obrigado para você. Eu fiz 3 grandes sucessos com você, que talvez não fossem 3 grandes sucessos com outra pessoa. Me diga uma que é coisa. O Muro, o Nostradamus e o... Você fez algo que você jamais revelaria a alguém? Não. Putz, você fez uma cara de quem sabe de alguma coisa que eu fiz. Eu não fiz. Não fiz. Comenta este pensamento de um dos maiores humanistas que teve este mundo, que é Otávio Paz. O erotismo é hoje uma técnica, não mais uma arte ou uma paixão. Virou isso mesmo, né? Virou isso. Você sente especial admiração por algum personagem da história? Eu sinto, sim. Eu sinto pelo Gandhi, eu sinto pelo Churchill, eu sinto figuras diferentes. Alexandre. Né? Onde e quando você gostaria de ter vivido? Na Grécia. Período áureo, Péricles. Nada menos. Aquela regiãozinha ali naquela época estava boa. Teatro aparecendo. E a gente nunca representou na Grécia, mas fazemos espetáculo para um público que ainda quer ter esperança. Não é verdade? E era tão bonito, né? A gente vê que a gente está fazendo a mesma coisa, né? Porque não mudou nada, é aquilo lá. Você acha que morrer é terrível? Não, eu acho que o sofrimento que chega perto da morte é que é terrível. A morte não me assusta, não. Me assusta esse sofrimento final, quando existe. É né? patético. Como é que você gostaria de morrer, Fagundes? Rapidamente. Puf. Engraçadinho. Vai ficar com aqueles negócios do nariz. Mas eu já tenho gente que assina. Não, eu falo assim, olha, quando pôs o negocinho no nariz, me apaga. Não, nós já assinamos assim, para puxar as coisas. Antônio Fagundes, uma pergunta simples para você agora. O que é a vida? É um prazer. Não é uma causa perdida. Não, é um prazer. Inclusive as coisas que dão errado. 4 filhos, apaixonantes. Maravilhosos. Um está em Londres agora. Olha só. Tá lá, já avô? Olha, eles estão me poupando disso. Eu acho Mas, ótimo. Olha, é muito melhor ser avô. Hein? Deve ser uma delícia. Agora, falando, digamos que em um determinado momento da sua vida, você gostaria de falar alguma coisa e não tivesse a oportunidade de dizer, ou não queriam que você dissesse, mas que você gostaria de falar para as pessoas algumas coisas, porque aqui é o programa de maior liberdade que tem, aqui você pode falar o que você quiser, primeiro porque ninguém assiste, né? Ninguém assiste, então, mas é uma coisa que tem determinado prestígio, tem muitos e-mails. Então, olha para aquela câmera e diz tudo o que você gostaria de falar para as pessoas para terminar a entrevista. Bom, o homem é uma experiência que não deu certo. Tá bom. Então levante e dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, meu amor. Fotografa ali, porque não sai nada enquanto você não morrer ou eu. No meio-dia de um fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de sua segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso. Tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu, ele tinha que estar sempre sério e, de vez em quando, se tornar outra vez homem e subir para a cruz. Estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. Seu pai eram 2 pessoas,
um velho chamado José, que era carpinteiro. Não era pai dele. E o outro pai, era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Ele limpa o nariz no braço direito. Ele chapinha as poças de água. Ele colhe as flores, gosta delas, esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com aquelas bilhas nas cabeças, levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente tem na mão e olha devagar para elas. Depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços. Eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos, os dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, da violência, dos navios que ficam fumo no ar, dos altos mares. Porque ele sabe que a tudo isto falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar. Os montes, vales, fazem doer aos olhos os muros caiados. Depois, ele adormece. Eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele adormece. Ele adormece dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto que os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam.